A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e nós estamos aqui para dar continuidade ao livro de Juízes. Estamos estudando já há um bom tempo e estamos aí entendendo como é que é este livro de Juízes, o que aconteceu no período dos Juízes. Um período terrível, um período mais negro da história de Israel. Porque Deus levantava um juiz, mas aí, enquanto o juiz estava liderando, estava tudo bem. Mas quando aquele juiz morria, o povo voltava no pecado e isso ia se repetindo ao longo dos anos. Então nós já estudamos sobre Otoniel, que era da tribo de Judá. Depois aprendemos sobre Eude, da tribo de Benjamim. Depois nós ouvimos estudos bíblicos sobre Sangar, que é desconhecida a origem da sua tribo. Depois nós aprendemos sobre a juíza Débora, da tribo de Efraim. E por fim nós estudamos sobre Gideão, da tribo de Manassés, com o querido pastor Elias Santana. Então nós estamos aprendendo aí sobre esses períodos de juízes. Cada período com a sua particularidade, cada período, cada reinado com o seu determinado juiz, Deus agia de uma forma, e nós estamos aprendendo isso bem a fundo aqui na leitura bíblica diária. Hoje estamos no mês de abril, já iniciamos aí abril, e que o mês de abril seja um mês de vitória para todos nós. Hoje é uma sexta-feira e que Deus possa nos abençoar ricamente. Irmãos, durante 4 estudos, desde segunda-feira, nós estudamos sobre Abimeleque. Abimeleque, ele era filho de Gideão. Ele colocou algo em seu coração para ser rei em Israel. E toda aquela problemática ele cometeu e nós aprendemos nos 4 últimos estudos. E após a morte de Abimeleque, o reinado foi esse reinado que não era oficial, esse reinado que não era legítimo. Então esse reinado é dissolvido, o povo é dissolvido e tudo então acaba. E aí nós entramos no capítulo 10, onde eu vou estar falando hoje, aqui na parte 1. Eu vou falar sobre o versículo 1 e o versículo 2. A Bíblia diz no versículo 1 do capítulo 10, e depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. Então hoje nós vamos voltar à história dos juízes. Nos 4 últimos áudios nós paramos um pouquinho para analisar a história de Abimeleque, que não era juiz, não foi chamado por Deus para ser juiz e nem para ser rei. Então agora, após esta história, onde o povo foi dissolvido, Deus então levanta Tola para ser juiz em Israel. E depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá. Então nós já estudamos aqui sobre Otoniel, o primeiro juiz, Eude, segundo juiz, Sangar, o terceiro, Débora, quarto, Gideão, o quinto. Então nós vamos falar hoje do 6º juiz, Tola. Mas pastor Heber, como falar de Tola, tendo em vista que os 2 versículos não traz muitas informações sobre este juiz? Mas nós temos aqui algumas informações sobre esse juiz. Nós observamos aqui nos 2 versículos lidos, porque são os únicos versículos na palavra de Deus que fala sobre Tola. Você não vai encontrar mais nada sobre ele. No resto do Velho Testamento, nem menção no Novo Testamento. O autor do livro de Juízes, que muito atribui a sua autoria a Samuel, diz aqui nesses 2 versículos algumas informações importantes que dá sim
para estudar no áudio de hoje sobre esse grande homem de Deus chamado Tola. Ele era filho de Puá, filho de Dodô, ou seja, ele era filho de Puá e neto de Dodô. Ele era um homem da tribo de Issacar, ele habitava em Samir, lá na montanha de Efraim. Então, nós temos aqui uma outra informação de que ele julgou Israel durante 23 anos. Ele morre e ele então vai ser sepultado lá em Samir. Então, irmãos, baseado no que nós já aprendemos nos 4 últimos áudios sobre Abimeleque, você tem que analisar agora o contexto para nós entendermos qual foi a grande finalidade desse juiz em Israel. Qual foi a missão que Deus deu para ele diante daquele quadro que os irmãos ouviram nos 4 últimos áudios? Então, antes de nós entrarmos aqui nesta grande missão, entender um pouquinho do juizado de Tola, eu só queria falar sobre o nome dele. O nome dele, Tola ou Tolá, é um nome hebraico e significa minhoca, significa larva. No nome mais moderno, poderia chamar ele de Tolã ou de Tiberiano. Então ele foi um juiz de Israel, levantado por Deus para poder realizar um bom trabalho, realizar uma grande missão num contexto muito conturbado que nós aprendemos. Então, a carreira desse juiz está documentada nesses 2 versículos que nós acabamos de ler aqui. Então, de todos os juízes bíblicos, a menor quantidade escrita é sobre Tola. Então, nenhuma das suas obras foi registrada. Nós não temos nenhuma informação adicional do que esses 2 versículos bíblicos aqui. E ele reinou Israel durante 23 anos. E ele reinou ali aproximadamente entre o ano 1241 e 1219 antes de Cristo. Então, depois que Abimeleque se levantou para livrar Israel, Tola foi um dos juízes menos importantes, do qual pouco sabemos. Por que eu falo menos importante? Porque Tola ele faz parte dos juízes menores. Ou seja, suas façanhas não ficaram registradas em detalhes no livro. Elas são apenas colocadas em notas editoriais como sendo instrumentos de Deus. Nós temos 6 juízes menores. É mais ou menos assim, menor, não porque ele era menosprezado, não porque não tinha tanta importância. Eu até corrijo aqui quando eu falo que ele foi menos importante. Não, ele não foi menos importante, ele foi muito importante. Mas pelo fato de não ter muita informação sobre ele, ele é considerado um juiz menor, como os profetas menores. Não temos lá os profetas menores, Oséias, Naum, Miqueias, Obadias, não temos ali os profetas menores, porque são poucos capítulos. E aí nós já temos os profetas maiores, Jeremias, Isaías, porque tem muitos capítulos. É o mesmo caso aqui de juiz menor e juiz maior. Então nós temos aqui 6 juízes menores: Sangar, Tola, Jair, Ibizan, Elon e Abidom. Você observa que Sangar não tem nada, praticamente nada sobre ele. Tola piorou, Jair menos ainda. Por quê, irmãos? Porque são pessoas, são juízes que não foram mencionados os seus atos. Não foi registrado com detalhes, como Gideão, por exemplo, onde a Bíblia nos traz aí 3 capítulos para falar somente do juiz Gideão. Então, seus atos eles não foram registrados com detalhes, como Gideão, por exemplo. Isso, sem dúvida, diminuía, sim, a fama deles. Os seus nomes, vocês podem procurar. Ninguém vai conseguir achar nada no Velho Testamento, não vai conseguir achar nada no Novo Testamento. Mas isso não impede de nós reconhecermos de que esses homens eram homens de Deus. Então, eu estou falando de Tola no áudio de hoje. Então, Tola, ele foi um instrumento na mão de Deus para o livramento do seu povo. Então, a sua missão, a missão de Tola, como a dos demais juízes, foi de salvar Israel.
foi de salvar Israel. Esse nome Tola, o sexto juiz aqui, ele recebeu o nome de um dos seus ancestrais, pois Issacar teve um filho por esse nome. Se você abrir Gênesis 46, 13, você vai ver, e os filhos de Issacar, Tola e Puva, e Jó e Sirrom. Então eles foram mencionados como fundador de uma clã, conforme está lá em Números 26, 23. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, e a família dos Puvitas. Então Tola e Puá parece que eram nomes comuns na tribo de Issacar. Eles habitavam em Samir, na região montanhosa de Efraim. Um outro detalhe aqui na vida desse juiz chamado Tola é que, apesar dele ser da tribo de Issacar, a sede de seu juizado ficava em Samir, na montanha de Efraim. Provavelmente esta Samir, segundo alguns comentaristas, era o nome antigo de Samaria, que se tornou a capital do Reino do Norte. Nós vimos aí perfeitamente, nós já entendemos sobre isso, que teve uma divisão nas tribos de Israel. Então, a parte norte, a capital era Samaria. A localização, portanto, ficava na tribo mais numerosa e mais influente da confederação israelita, que era a tribo de Efraim. O pastor Elias Santana até mencionou no último áudio aqui do capítulo 8, se eu não estou enganado, falando da história de Gideão sobre a tribo de Efraim. Então, a tribo de Efraim era considerada a super tribo, a grande congregação dentro daquela confederação. O nome Efraim, ele vem de uma raiz que significa fertilidade e transmite o sentido de ser próspero ou duplamente frutífero. O texto bíblico diz que quando Efraim nasceu, vocês podem recordar isso lá em Gênesis capítulo 41, versículo 52, o texto bíblico diz que quando Efraim nasceu, José disse as seguintes palavras: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E Efraim nasceu durante os 7 anos de fartura sobre o Egito. Então a tribo de Efraim, para nós entendermos um pouquinho sobre essa tribo, a bênção de Jacó sobre Efraim se cumpriu no desenvolvimento de sua descendência. De fato, a tribo de Efraim foi muito próspera e dela surgiram líderes notáveis da história de Israel. Durante o período no tempo do Êxodo, a tribo de Manassés chegou a ser mais numerosa que a tribo de Efraim. Mas a tribo de Efraim estava destinada a se tornar mais numerosa e importante do que a tribo de Manassés. E isso foi confirmado na sequência de toda a história bíblica. No acampamento de Israel, a tribo de Efraim liderava o campo oeste, ao redor do tabernáculo. No tempo dos juízes, a tribo de Efraim esteve envolvida em alguns conflitos civis. Primeiro, durante os dias de Gideão, como foi mencionado lá pelo pastor Elias, e depois durante os dias da liderança de Jefité. Nós vamos estudar isso nos próximos capítulos. Os descendentes da tribo de Efraim, eles são chamados na Bíblia de Efraimita, conforme está lá em Josué 16:10 e Juízes 12:4-6. Entre os personagens bíblicos mais importantes que descendiam de Efraim, temos Elisama, um representante da tribo de Efraim, ajudante de Moisés; Josué, sucessor de Moisés na liderança de Israel, que conduziu o povo na conquista e na divisão da terra prometida; Débora, juíza e profetisa em Israel; e Joroboão, o primeiro rei do reino de Israel, quando as 10 tribos do norte resolveram se rebelar, dando início ao período do reino dividido. A tribo de Efraim recebeu um grande território na divisão na terra de Canaã. O território de Efraim era predominantemente formado por montanhas e vales que eram bem irrigados pelas estações das chuvas, tornando sua área fértil. E na Bíblia, algumas vezes, o território de Efraim é chamado de montanhas de Efraim. Então, isso significa que o centro religioso de Israel, no tempo dos juízes, estava nos territórios de Efraim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque foi aí que Tola comandou o seu juizado. Foi aí que Tola foi juiz, nesse ambiente aí. Os membros dessa tribo, irmãos, para você ter uma ideia, eram pessoas orgulhosas.
E facilmente, um detalhe importante, eles ficavam melindrados, eles ficavam magoados por qualquer coisa, eles ficavam chocados. Então era um desafio muito grande para Tola. Era como se Tola estivesse vivendo, para os irmãos terem uma ideia, assim, na dimensão da prosperidade, na dimensão da grandeza da cidade. Era como se Tola estivesse vivendo em Nova York. Em Nova York, com pessoas orgulhosas e todo esse contexto aí de riqueza e de prosperidade. Mas a Bíblia não fala nada sobre a condição financeira ou da sua família. Não fala nada. A citação de seus ancestrais apenas aponta para uma relação parental com figuras ligadas à tradição do lugar. Evidentemente, não houve assim grandes batalhas com invasões inimigas durante o período do seu governo. Mas isso não significa que ele não tinha uma grande missão para poder cumprir. Administrar bem uma nação em tempos de paz não é menos louvável que acompanhar em guerras e vencer inimigos. Então ele realizou sim um bom trabalho, porque depois da morte do Abimeleque, o governo dos juízes que temiam ao Senhor serviu durante algum tempo para impedir a idolatria. Então isso indica que ele temia ao Senhor. Porque uma atividade judicial não é fácil, irmãos. Não é fácil resolver problemas. Você pensa que é fácil resolver problemas? Não é fácil resolver problemas. O que dirá aí os nossos pastores líderes, né? Resolve problemas aí diariamente, com várias situações. Várias pessoas chegam para os nossos pastores, então resolver problemas não é fácil. Era o povo de Deus? Era o povo de Deus. Mas eram pessoas problemáticas, pecadoras. Então Tola exerceu uma atividade judicial por um tempo considerável. O versículo 2 diz que ele julgou Israel por 23 anos. 23 anos, não foram 23 dias, não foram 23 meses, foram 23 anos. Então Tola, ele julga Israel por 23 anos, resolvendo problemas ali do povo. E detalhe importante, o juizado de Tola só termina com sua morte. O que isto significa, pastor Eber? Significa que ele perseverou até o fim. Ele perseverou até o fim. Então era, portanto, um juiz perseverante no cumprimento do seu chamado divino para exercer esse grande ofício. Qual era a primeira missão de Tola? A primeira missão de Tola era restaurar a dignidade da liderança de Israel. Esta era a primeira missão de Tola, porque Abimeleque dominou durante 3 anos e a sua má liderança trouxe consequências negativas, tornando assim mais desafiador liderar para o próximo líder. Então, Tola tinha que resgatar toda essa dignidade. Então Tola tinha que fazer o que, irmãos? Tola tinha que provar que era diferente de Abimeleque. Ele tinha que provar que tinha boas intenções para com o povo. Ele se levantou para quê? Para livrar Israel. Para livrar Israel. Um outro ponto que Tola teve que fazer foi restaurar a verdadeira adoração a Deus. A Bíblia fala que quando Gideão morre, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins e puseram a Baal-berite por Deus. Tola, ele herda toda essa idolatria do povo. Os irmãos lembram perfeitamente como era Baal-berite. Se você perdeu os estudos, basta entrar no canal do YouTube EPBC Brasil, coloca lá playlist Livro de Juízes e você vai poder observar esses estudos. Então, você viu lá como é que era a idolatria de Baal-berite. E por isso então Tola tem o desafio de restaurar a verdadeira adoração a Deus. A verdadeira adoração a Deus. Tola também teria que lembrar ao povo as grandes vitórias de Israel pela mão de Deus. Após a morte do último juiz antes de Tola,
O último juiz foi quem? Gideão. Os filhos de Israel, conforme o versículo 34 do capítulo 8, diz que os filhos de Israel não se lembraram do Senhor. Não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor. Então ele tinha que fazer o quê? Voltar o povo a lembrar do Senhor. Então, portanto, ele tinha esse desafio de relembrar o povo dos livramentos e vitórias sobre seus inimigos. Tinha que colocar na cabeça do povo tudo que Gideão fez, tudo que Sangar, tudo que Eude, tudo que Débora, Otoniel fizeram, tudo foi pelo agir de Deus. Esses juízes venceram não foi pela força do braço, foram pela força de Deus. Eles venceram pela força de Deus. Então Tola tinha que relembrar as vitórias de Israel pela mão de Deus. E um outro ponto, Tola se levantou para livrar suas tribos do jugo opressor. O texto diz que eles foram bem-sucedidos nisso. Eles foram bem-sucedidos nisso. Ele reinou durante 23 anos, então Tola foi bem-sucedido em sua missão. Então nós precisamos respeitar a teologia do livro de Juízes. A teologia do livro de Juízes diz que todos aqueles homens que se levantaram para livrar Israel e foram bem-sucedidos foi por uma única razão. Deus os ajudou para que eles pudessem ser vitoriosos na sua empreitada pela qual se dispuseram a realizar. Se não fosse Deus, amados e queridos irmãos, eles não conseguiriam a grande vitória. E por último, irmãos, ele foi levantado para promover a união das tribos de Israel. Os irmãos lembram que estava tudo ali embolado, né? Siquém, Arumá, Tebes, um pouco mais acima estava Ofra, que Abimeleque veio dali. Gideão era da tribo de Manassés, mas residia ali, ficava ali em Ofra. Então estava tudo embolado ali, Siquém, Tebes, Arumá, e aquela confusão toda que houve. Então ele tinha que promover a união das tribos de Israel. Não era uma missão muito fácil. Ele herda uma nação cheia de conflitos internos. Então ele herda, irmãos, uma situação meio difícil, meio complicada. Então nós aprendemos com Tola que Deus usa instrumentos valiosos em sua obra. Ele usa instrumentos valiosos em sua obra. A fama não é o principal fator para se reconhecer um homem de Deus. Não é. Quem falou que para ser um grande homem de Deus tem que ter fama? Se Deus quiser fazer alguém ser conhecido, ele faz. Mas isto, inclusive, tem atrapalhado a vida de muitos homens e mulheres de Deus. A tal fama. Então o escritor bíblico resolve simplesmente citá-los em 2 versículos, mas ele cita, ele menciona, e isso já é uma grande honra. Isto já é uma grande honra, está registrado o nome de Tola na galeria dos juízes, dos libertadores, e ele reinou, irmãos, repito, por 23 anos. Foi um servo de Deus e tem que ser visto por nós como um grande juiz que durante 23 anos ele reinou, ele esteve ali na frente do povo de Israel. Então, irmãos, apesar de ter herdado toda uma idolatria de um povo, ele teve que restaurar a verdadeira adoração a Deus. E ele foi bem sucedido em sua missão. Então, para finalizar, irmãos, Deus também usa instrumentos valiosos na sua obra. Sem fama. A fama não é tão expressiva. Não tem Tola em pregações, você não vê livros sobre Tola, você não vê muitos comentários sobre Tola, você não vê quase nada sobre Tola. Mas foi um grande juiz, um homem de Deus. E eu quero terminar com a seguinte pergunta: será que Deus pode me usar? Será que Deus pode me usar? Será que Deus pode te usar? Ou nós temos que ser famosos para Deus usar a mim e a você?
Se nós colocarmos na presença de Deus, Deus nos usa da forma dele, da maneira dele, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. Então, meu querido, guarde esse nome, Tola, um grande juiz de Israel, um homem de Deus. Amanhã, se Deus permitir, vamos conversar sobre um outro rei, que também não tinha fama, mas também foi levantado por Deus. Um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.